Você é daqueles que adora ir a velório só para saber quem morreu? Ou para tomar um cafezinho? Ou você ainda é daqueles que, se pudesse, não iria nem no seu próprio velório? Bom, se você é desses, seja bem-vindo. O episódio de hoje é feito para você. E aí, Spiriters, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Eduardo Pérez, estou aqui diretamente dos estúdios do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, e hoje nós vamos gravar mais um episódio, né? Estamos aí gravando mais um episódio do nosso podcast Espiritismo para quê? Uma proposta, um podcast que tenta levar até você uma discussão sobre os assuntos, né, do Espiritismo de uma maneira mais leve, mais tranquila e, por que não, um pouco mais bem-humorada, não é? E aqui nos estúdios do SEAC, junto comigo, minha querida Andréia Merig, nossa estrela aqui do podcast. E aí, Andréia, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada por mais uma vez com vocês. É muito bom estar aqui, né? Você viu que eu adoro. Eu venho só porque ele fala de mim. Fala com essa empolgação toda e eu fico bem a semana toda depois. É a nossa injeção de ânimo, de autoestima, né, Andréia? Tá certo. Semana que vem é você que me apresenta, então, tá? Pra ficar equilibrado isso aí. Andréia, hoje nós vamos falar de velório. Gosta de velório, Andréia? Ah, eu não curto velório, eu tava até rindo aqui. Tomar cafezinho, gente. Mas olha, eu vou te explicar por quê. Porque lá na cidade dos meus pais, que é uma cidade pequena, tinha 7 mil habitantes na época, 6 para 7 mil habitantes, todo mundo conhecia todo mundo. Todo mundo, 6, 7 mil habitantes, gente, Imagina. Todo mundo se conhece. Então, quando alguém falecia e que a cidade ficava sabendo, você sendo alguém do núcleo familiar ou não, você podia ir ao velório. Porque, de certa forma, você ia conhecer alguém da família, ou quando você não conhecia o próprio falecido, ou você iria lá para tomar o café, porque você conhecia a mulher que fazia o café lá do velório. Era maravilhosa. Esqueci o nome dela agora, meu Deus. Mas vamos chamar a Dona Maria? Você ia. Mas gente, eu trabalhei muito... Gente, eu falei para vocês já, eu já trabalhei na secretaria da igreja. Eu acompanhava o padre lá, às vezes. Para dar extrema-unção? As exéquias, né? A extrema-unção é antes. Quando está agonizando nos momentos finais. Essa é a extrema-unção. Você viu que eu sou super... todo mundo viu que eu sou super católica, né? Mas vamos voltar para o espiritismo. Hoje nós vamos falar, então, gente, do velório. Não é todo mundo que gosta de velório. Aliás, ninguém gosta, né? Não é todo mundo que se sente bem em velório, né? Algumas pessoas realmente se sentem mal. Outras, né, dão uma travada, não vou em velório de jeito nenhum. Para outras pessoas já é mais tranquilo, não é? Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão velórios. Velório para quê? Andréia, você lembra qual foi seu primeiro velório? Quantos anos você tinha? Nossa, você sabe que eu tinha certeza, né, disso daqui. Olha, eu acho que o primeiro velório foi nessa coisa de curiosidade mesmo. De curiosidade? Eu devia ter uns 11, 12 anos e um vizinho morreu e o velório foi na casa da pessoa. Só que era um vizinho, uma criança tinha morrido, assim, um pouco mais novo que a gente. Incomum, né? E aí ficou todo mundo impressionado, porque ele tinha, coitado, ele morreu afogado. Eu morava em Rio Preto, e lá tem uma represa grande. E o menino foi nadar da represa e morreu afogado. E aí o velório foi na casa, então todo mundo foi. As crianças foram uns 11 anos, 10, 11, 12, no máximo 12. E essa imagem ficou gravada na minha cabeça. A hora que eu li a pergunta, eu falei, nossa, o velório do menino. O meu velório, primeiro que eu fui, também foi na casa, não era num lugar, né, num velório municipal, por exemplo, não era na cidade dos meus pais lá, foi de um tio muito próximo, que era vizinho, inclusive, então eu tinha 9 anos de idade. E foi assim, foi uma experiência importante? Foi uma experiência importante, mas as imagens estão gravadas, impressas até hoje. Por isso que você falou, né, desse daqui de quem adora ir no velório, contou a história da sua cidade. Nossa, o meu primeiro velório foi na curiosidade. Foi eu e todo mundo, das crianças do bairro. E é uma questão... Bom, entramos no assunto crianças no velório. Vamos conversar sobre isso? Vamos. O que você acha, enquanto psicóloga, criança no velório? Então, isso é uma pergunta recorrente, sabia, para mim. E eu acho que isso vai muito dos familiares. Porque existem famílias que acham que tem que preservar o filho... Aí eu acho que está certo. Existem famílias que a questão do velório é uma coisa, assim, vou chamar de cotidiana. Então, leva o filho até lá, mostra, faz as orações para quem, né, tem religião e tal. Existem vários momentos. Então, eu acho que depende muito mais da família e dos pais do que se tem certo ou errado. Eu não levei.
E também Minha conhecer filha. o próprio filho, né? É. Saber quais são os limites, como é que está a estabilidade emocional do filho, né? Sim. Se ele está preparado para ir ou não, não é? Eu lembro que tinha vou chamar de um mito, que tinha que levar todos os netos para ver o vô ou a avó, né, no velório, porque senão o avô ou a avó não descansava em paz. Esse era um mito. E eu lembro que quando os idosos morriam, né, lá na cidade dos meus pais, era muito comum ter criança de colo, né, se despedindo do avô e da avó ali, porque por conta desse mito, por conta dessa coisa. Olha, tem que levar, porque senão a pessoa não descansa em paz. Mas isso era uma coisa de muito tempo atrás, né? Tô falando uma coisa de 30, 40 anos atrás. Hoje em dia eu não sei, acredito que não tenha mais Eu essa nem questão. conhecia essa Mas essa lá eles história. falavam muito isso. Tinha muita criança que ia lá e era muito comum. Mas é que nem você disse, né? Acho que depende muito da família, da porque aí criança. da criança também, mas eu acho que os pais vão além até das crianças. Então eu não acho que se eles tiverem um aparato ali para levar, e às vezes tem uns que nem tem, e faz parte, né, do costume. E o velório, de certa forma, ele é muito importante, né? Para as famílias, para as pessoas, para Pra se despedida, fechar né? um ciclo ali, né? Para ter esse Você vê, né, momento com a pandemia muita gente faleceu e não pôde fazer o velório. sem velório, né? E o que eu tenho visto, assim, de lá para cá, quando chego no consultório, ou quando é alguém que eu conheço e que não teve a oportunidade de fazer o velório, tem uma perda muito grande aí, de não poder ter visto a pessoa. Às vezes o caixão estava lacrado, já ia direto já para o momento do enterro, Parece que fica uma coisa inacabada, né? Parece que fica algo, parece que faltou algo, que tem né? a ver com essa história da despedir dos avós. Despedir dos avós. Realmente, você lembrou da pandemia, foi uma época trágica, terrível mesmo, né? Muita gente não pôde E é passar bem pelo triste velório, você né? ver, assim, as pessoas às vezes perdeu o marido, pai, mãe, sabe, filho, e não pôde ter aquele momento ali de despedida. Não é um momento que nem você falou, bom, assim, no sentido alegre, né? Sim, sim. É uma coisa Mas é pesada, tem uma pesado. demanda emocional muito A grande, gente gasta-se uma sofre, energia, né? Mas o velório ele é importante, né, para as famílias, é importante para se fechar ciclos, é isso. importante para cair a ficha, como dizia antigamente, né? Tem que cair a ficha. Ali parece que dá um sentimento de início de uma realidade concreta que vai se instalar na vida daqueles familiares, que é a ausência daquela pessoa. Então o velório parece que ele faz parte do, é verdade mesmo, olha, morreu. E né? essa coisa da despedida, que na pandemia muitas famílias não tiveram esse momento, e é um momento simbólico muito importante. Porque acaba, né, fechando algumas lacunas ali, né, que é importante para a família. Eu sei que o velório, ele é tão importante para a família como também é importante para quem está desencarnando. Né? Existem muitas circunstâncias em que o desencarnado, ele pode vir a participar do velório. Né? Em alguns casos ele pode vir a participar. Mas antes de falar do velório na ótica do desencarnado, vamos falar um pouquinho do desligamento. O que é o desligamento? Quando alguém morre, o espírito está intimamente atrelado ao corpo por ligações energéticas. Então não é porque a pessoa morreu que o espírito descola do corpo de imediato. Na verdade, vai passar por um processo de desligamento, que é quando uma equipe espiritual ela vem para afrouxar esses laços que ligam o espírito ao corpo, não é? Para ser uma separação definitiva, porque quando nós dormimos tem o desdobramento, é um outro tipo, né, de desligamento que na verdade não é desliga, completo, né? ele não é um desligamento, né? É apenas uma extensão, vamos dizer assim, a gente consegue... É uma extensão, porque fica o fio de prata, Fica o fio de prata. ligado com o corpo. Quando a gente está dormindo, o nosso espírito ele pode, eventualmente, embrenhar-se em jornadas, né, visitar certos lugares, mas é diferente quando a pessoa ela vem a desencarnar, porque aí o espírito ele vai ter que ser desligado e vai romper por completo a ligação dele com o corpo físico. Aquele filme que a gente foi ver, Nosso Lar 2, mostra bem, as situações do desencarne e também do velório que o espírito está ali, né, no velório dele. Sim. Mostrou as duas cenas, tanto do desencarne quanto do velório. Então, gente, quem não viu o Nosso Lar 2, pausa pro Merchan, né? Vá assistir o Nosso Lar 2. Agora não tá mais no cinema, mas você pode ver aí nos streamings, tá? Bom, mas continuando então. Então, para o desencarnante, é muito importante essa questão do velório,
Mas não é de imediato que o espírito deixa o corpo. Às vezes pode ser em questão de horas, às vezes pode ser questão de dias, a depender do tipo de relação que esse desencarnante tinha com o material, né? Com o ambiente físico onde ele estava vivendo, e o corpo faz parte dessa questão física, né? Outro dia perguntaram assim para mim, Eduardo, aqui no COEM, né? Tô dando aula também no COEM. Perguntaram se podia levar anos esse tempo para o desencarne, né? E não, eu acho que chega um certo momento que a pessoa já está quase indo, né? E esse quase indo não se estende por anos. Exatamente. A via de regra, não. O que nós sabemos é que existem algumas pessoas que elas têm uma conexão com o corpo físico, um apego. Aí vem a palavra, né? O apego físico, como se o corpo físico fosse sua tábua de salvação, quando, na verdade, o corpo físico é uma roupa que a gente está vestindo. Hoje nós estamos vestindo, amanhã podemos não estar. Porque o que sobrevive ao tempo, o que sobrevive, né, a essa jornada, não é o corpo. O corpo, gente, é uma organização biológica, é um conjunto de átomos que a gente vai devolver para o ambiente. Do pó viestes, ao pó voltarás. Exatamente. Então nós vamos entregar esse corpo. Que a ciência explica muito bem isso. Mas, sim, às vezes leva um período, mas não esse período gigantesco de anos para o desencarne, né? O que pode ter até a extensão do tempo dele aqui, como também tem no filme, que foi o exemplo que eu citei lá. Nesse nosso like. Lembra que o menininho foi lá e deitou junto? Falou, não leva, é o padrinho dele, né? Demos spoiler já. Então. Mas, voltando para essa questão, no cemitério, tem muitos espíritos que ficam ao lado dos túmulos, que ficam ao lado dos seus corpos em decomposição, porque não aceitam que aquela veste, aquele corpo físico que eles gostavam tanto, ou que eles tinham tanto apego, ou que simplesmente eles não conseguem enxergar outro caminho de existência sem o corpo físico, eles ficam ali. Então tem espíritos, gente, de todas as situações, né? Tem aquele que desencarna, agradece a Deus pelo corpo físico e segue seu caminho. Tem espíritos que sofrem ali um pouco, mas logo compreendem. Outros espíritos, eles se sentem mais apegados. Então, o velório para eles não é um momento ali, né, de despedida. É um momento de desespero, onde ele fica lá, perto do corpo físico dele, desesperado, que ele quer voltar para o corpo, ele quer fazer o corpo andar, ele fica pedindo para que, não posso ter morrido, eu quero voltar, eu quero andar, eu tô aqui, né, eu quero mexer o meu corpo, não estou conseguindo. Alguns vão para a sepultura junto com o corpo, não dentro do corpo, né, mas eles ficam ali tentando resgatar. Alguns passam meses no cemitério. Então, quando você falou que alguns veem o corpo em decomposição, às vezes na reunião mediúnica a gente pega algum relato, assim, sabe, do espírito falar, mas eu fiquei muito tempo do lado do meu corpo, eu vi o meu corpo lá morto, não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui, ou ficar preso naquela última cena dele antes da morte. Sim, exatamente. E para alguns, infelizmente, esse vai ser o meio educativo de entender que o corpo físico passa. Alguns podem entender aceitando as leis de Deus. Outros podem querer vivenciar a decomposição para, né, ser o meio de se provar que, olha, seu corpo físico realmente não é seu, né? Essa matéria não é sua. Naquele momento, às vezes é num momento que nem esse, né, de uma reunião mediúnica, que a gente vai conversar com muita delicadeza também, porque você não pode virar e falar, você morreu. Tem muitos, a grande maioria não sabe, outros eles são mais esclarecidos no sentido de perceber que já não tem mais o corpo físico e que a vida continua. E continua mesmo, né? Só que não necessariamente com esse corpo físico. Agora, tem uma outra questão que me intriga muitas pessoas, que é: velório deveria ser um momento onde as pessoas mantivessem o silêncio, ficassem em oração pelo desencarnante, porque as primeiras horas do desencarne, elas podem ser muito confusas. Pode existir ali um turbilhão de pensamentos, alguns pensamentos desajustados. Gente, nada mais justo, né? Imagina, você está encarnado, leva a sua vida normalmente, com tranquilidade, de repente você não está mais nesse plano físico. Então tem gente que aceita e tem gente que sofre com isso. Tem gente ali que se desestabiliza. As orações, os bons pensamentos no velório vão contribuir para que essa transição seja mais tranquila, seja mais equilibrada. Mas o que é que a gente vê em velórios, infelizmente? Nem sempre nós temos essa educação espiritual
para compreender o que a pessoa que desencarnou está passando. Então, é muito comum em velórios as pessoas rirem, contarem piadas, ter conversas aleatórias. Richard, naquele livro Quem Tem Medo da Morte, quando ele fazia aquela célebre palestra aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, que era uma palestra que tinha anualmente, hoje, né, temos Richard também, só espiritualmente, né, mas como um grande mentor aqui, né, da nossa vivência espírita. Ele falava nessa palestra, ele dizia assim, olha, seria importante se as pessoas que comparecessem ao velório tivessem a consciência de que os seus pensamentos podem facilitar ou contribuir para o desajuste, né, daquele espírito que está desencarnando. Então, sempre que formos a um velório, né, e tivermos que participar dessa situação, tentar o máximo possível manter o pensamento firme, equilibrado, pensando no desencarnante, mandando pensamentos positivos para ajudá-lo nessa transição e não distorcer, né, esse ambiente. E até mesmo pelas pessoas que estão lá encarnadas mesmo, né? Porque é um sentimento de muita tristeza. Por mais que você seja espiritualizado, não é fácil, um momento fácil de despedida. Sim, porque é a despedida daquele corpo, daquela pessoa que ocupava aquele corpo, né? Então, eu acho que tem a ver com isso também, de pensar no que o outro está passando. Até se a gente for fazer... eu estava buscando aqui na minha memória, né? Alguns velórios, esse, enquanto criança, a gente ficou horrorizado mesmo. Assim, no sentido... Porque a gente levou um choque, a hora que a gente viu a situação que estava o menino... lá, né? Mas depois depois de adulto, são coisas como você falou, tem gente que conta piada, tem gente que ri e tal, mas e a pessoa que está ali, né? Que perdeu também? Os familiares, só, né? Amigos. Não né? só o desencarnado. Porque tem a ver também com a outra questão. E se ele está lá? Sim, e aí que eu queria chegar. Muitos espíritos estão ali assistindo ao próprio velório, vendo o que é que está acontecendo, né? Vendo o que é que está acontecendo. Uma vez nós... estávamos numa reunião mediúnica e aconteceu um caso muito interessante. Joe, quanto tempo já nós estamos aqui? 17 minutos. 17 minutos, tá bom. Só para saber, para a gente não estourar o tempo, né? Que a gente tem estourado o tempo, né, André? Estamos aí, né? A gente fala demais. A gente tem falado demais ultimamente. A gente fez uma promessa que agora a gente vai ser mais pontual para não ficar cansando você que está em casa nos ouvindo, né? Mas aconteceu uma coisa interessante. Esse espírito, ele veio nos dizer que ele estava no velório. Ele estava no velório. Só que ele ficou assim, desconjurado, ele ficou incrédulo que no corpo físico dele, enquanto ele estava sendo sepultado, olha isso, muitos irmãos desencarnados que estavam no cemitério buscavam ali no corpo físico dele, né, os últimos resquícios de energia, dessa energia vital física, que é a vampirização da energia psíquica. Que eles ficam em cemitérios sedentos, esperando por isso, para que eles tenham a oportunidade de beber dessa última fonte, né? Então, assim, também é uma situação muito diferente, né, André? Que a gente não está acostumado a falar disso, né? Não, a gente não está acostumado e é um assunto que, né, velório, é um assunto que a gente... Já não é um assunto legal, né? Legal. E ainda assusta agora falando isso. Sepultamento também não é. E aí tem a questão do cemitério também não é, né? As pessoas... Tem muitas pessoas que têm medo de ir no cemitério. Deixa eu fazer um recorte do que você está falando agora. Richard falava o seguinte, nessa palestra, inclusive, que eu achava que era muito pertinente. Ele falava assim, gente, velório não. Cemitério, a gente vai uma vez ao ano, ou duas, para zelar pela estrutura física como responsáveis por aquilo. Então, você vai precisar de uma pintura, precisa de uma reforma. Quando precisa, né? De repente, De repente, a sua graminha, você já está pagando ali a manutenção. Às vezes teve uma erosão, alguma coisa. Então, assim, enquanto responsáveis por aquela estrutura, a gente vai até o velório para verificar se está tudo bem. Por quê? Era velório não, desculpa, cemitério, né? Eu tô falando velório aqui, mas eu tô querendo dizer cemitério. Porque ir ao cemitério para velar o parente, né? Vai lá, eu vou lá a cada 2, 3 meses, uma vez por mês, uma vez por semana. Ou chorar, né? Ou chorar no túmulo. Não, gente, não, a pessoa não está mais ali, ou pelo menos não deveria estar ali, né? A pessoa ela já foi encaminhada para uma colônia, né? O último lugar que ela gostaria de estar é no cemitério. Mas quando a gente vai lá e chora, a gente acaba atraindo a pessoa para lá, os pensamentos da pessoa desencarnada para aquele local. E se ele está lá também, a gente vai acabar contribuindo com o sofrimento, às vezes até a revolta, porque ele pode ficar revoltado também. Sim.
como que me deixaram aqui, por que que eu estou aqui, né? Eu queria estar vivo. Então, assim... Tá vendo como ele tá sofrendo? É um sentimento muito distorcido e muito... É ruim, né? Muito confuso, né? Para quem desencarna. Então, é aquela ideia, pessoal. Cemitério é só para a gente verificar se a estrutura física está tudo em ordem, do túmulo, né? Somos responsáveis de maneira civil. Nada mais do que isso, tá? Nós precisamos, de fato, pensar e entender que a pessoa, que o espírito, ele não fica preso num túmulo, ele está em outro lugar, ele continua vivendo, né? E vida que segue. E realmente é essa a palavra, né? Aliás, é essa a expressão. A vida segue. Né? Para ambos. Para ambos, tanto para a gente que ficou, quanto para quem, né, partiu para aquela transição. E se ele está ali... não vai ser com a nossa presença que a gente vai ajudar ele a sair, e sim com as nossas orações, nossos pedidos, nossa mentalização, né? Para que a pessoa esteja bem e tal. Então, André, não é um assunto fácil, né? Não é um assunto fácil pra gente, não é um assunto fácil para quem tá nos ouvindo agora. Pode ser que você tenha aí rememorado um monte de coisa que aconteceu na sua vida. E as pessoas participaram, André. Os nossos espíritas não falham. Ah, eu adoro Já eles. mandaram pra gente várias histórias aqui. Tem uma cabeluda, já tô avisando. Não sei nem se a gente podia ler aqui. Eu não sei, como eu sempre friso, ele não deixa eu ler, tá? Eu não deixa ela então, ler quem antes. fala, ó, André começa, ou eu começo, é ele, porque ele sabe qual pergunta que eu vou ler. Então, pessoal, é aquela coisa. Realmente, não sei nem se a gente devia ler aqui, mas vamos ler, né, André? Tô com medo. Se a diretoria depois brigar com a gente fala, desculpa, falhou. Mas vamos lá, então. Vou começar aqui, então, tá? Matheus Meyer, de Marília, São Paulo. Uma vez me disseram que o espírito do morto pode estar no velório. E desde então tenho muito medo de ir em velórios e enterros. Só compareço se for alguém muito próximo e se não tiver jeito. Nem sei se esse medo faz sentido. Só sei que já passou da hora de inaugurarem o velório virtual. Deus me livre. Olha só, empreendedor, né? Velório virtual. Matheus, olha, entra nesse ramo porque vai ser ótimo. Já ouviu essa, Joe? Velório virtual. Até para quem tá mais longe, vai ser bom. Câmeras lá, uma transmissão. Ai, Vai meu ser Deus bom, do velório céu. ao vivo, igual da rainha da Inglaterra. Não é? É. Mas é verdade, Matheus. Acho que já inventaram isso, é que a gente não usa muito. Mas é diferente, né? O velório daqui do velório, por exemplo, dos Estados Unidos, né? É diferente. Aqui, a pessoa vai falecer e no máximo, talvez, um dia ou dois, no máximo, ela já está sendo sepultada. Nos Estados Unidos, não. Vai para uma funerária. Pode demorar de 5 a 10 dias, né? A depender da situação, porque dá tempo dos parentes virem de longe, né? Não, e eles têm aquela cultura de deixar o corpo da pessoa que morreu remodelado, tem todo um trabalho tem um ali. trabalho estético, né? Estético, e tem a questão do velório em si, que tem comida, as pessoas se sim, reúnem, né? tem aquela social, aquela né? social Aquela fase mesmo. social, né? Tem bastante coisa É lá questão de comida. cultural, né? Questão cultural. Então as pessoas levam realmente, né? Porque a pessoa a família não vai ter condições de fazer nada, então todo mundo leva alguma coisa para colaborar com o momento, né? Com o momento. E tem a questão dos japoneses também, é diferente. Os japoneses, por quê? Porque tem toda aquela questão da cerimônia, de colocar no lago as velhinhas acesas. É mais ritualístico, você diz? Não sei se todos os japoneses, mas acredito que os budistas, eu acho que, se não me engano, tem também uma questão de velório diferente. Não conheço a E os história japoneses deles. de colocar a velhinha acesa no lago em homenagem à pessoa, porque a vida também continua. Então, você que está nos ouvindo aí, se Se conhecer, você souber, escreve pra gente aí, tá nos comentários, tá bom? Então é isso, né? Então, Matheus, vamos levar a sua ideia adiante aí, quem sabe, né? Alguém inaugura o velório virtual. Marta Santos, posso ler? Pode ler. São Paulo, capital. Olá, meu nome é Marta, sou médium e palestrante aqui no Núcleo Espírita do meu bairro. O tema me chamou bastante atenção e quero contar minha experiência sobre isso. Irmãos, ir a velórios não é uma tarefa fácil para mim. Já perdi a conta de quantos velórios compareci e quantas vezes vi espíritos vagando pelo local. Às vezes do próprio falecido, às vezes daqueles irmãos sedentos de resquícios da energia vital, vindo beber do que resta da energia física da pessoa, que foi o que o Eduardo falou, né? Infelizmente, nem todo mundo se prepara
se Para a prepara morte, para né? a morte, né? Pois se assim o fizessem, a transição seria bem mais tranquila. Já vi muitos espíritos desesperados vendo o próprio corpo nesses momentos e o pavor se duplicando quando chegava a hora de partir para a sepultura. O motivo de ter escrito essa mensagem é um só: lembrar a todos que temos que nos preparar para a morte. Vamos viver e morrer tranquilos. Confiemos em Deus. Bem coisa de palestrante, né? Você vê, olha, Sim, que mensagem bonita, é uma né? mensagem muito bonita. Eu acho que esse preparo para a morte é estudando, é conhecendo. Tem a questão da gente enquanto espírita, tem as outras religiões, né? Que de alguma forma também fala-se sobre a morte, até de ficar dormindo pós-morte, né? E a pessoa dorme, É que na nossa cultura também, as pessoas não gostam de falar sobre a morte. não Começou a falar, a gosta. pessoa vai lá e bate na madeira, Por isso que eu lembrei né? dos japoneses, assim, sabe? Eu não sei esse ritual, não sei qual é, porque me veio na cabeça agora, inclusive de ter visto, acho que em algum lugar, acho que uma reportagem sobre isso, de dar luz para quem está indo. Por isso acender as Interessante, velas, para que interessante. ela tenha luz Né? Mas no encontro com com o outro lado, com outro plano, do né? outro plano. Mas as pessoas em geral, elas não gostam de falar sobre isso, né? Elas não gostam de pensar na própria morte. Tem gente que acha que atrai e, Olha, gente, eu vou contar uma coisa Tá. que todo mundo que me conhece, assim, pessoalmente já sabe, principalmente quem é mais próximo a mim. Eu já tenho um velório preparado na minha cabeça já, e Ai, já meu aviso Deus. todo mundo agora, Já vamos deixar você registrado e aqui, todos ó. vocês, Joe também, Vamos deixar né, registrado. que, por favor, não quero um monte de... Pode me cremar, depois a gente pode falar sobre a cremação, pode fazer um enterro e tal, mas... De qualquer forma, aqui no Brasil, a lei tem que fazer o velório. Então, no meu velório, não precisa encher um monte de flor, aquela flor de... Você não gosta daquele Não cheiro de gosto. Se eu flores? tiver lá, eu não vou gostar muito, sabe? Eu acho que você não vai sentir o cheiro, E André. por uma música que eu gosto muito, que é do Cranberries, que é Ah, Langer. sei. Pode pôr aquela musiquinha Nossa, de a música é linda. fundo e tal. E aí lá eu fico, pode ter outra, não precisa ser só essa música, mas uma musiquinha boa para vocês ficarem bem enquanto eu tô lá partindo, ou já parti, não sei Ah. como que vai ser o meu desencarne. Olha, eu até falaria pro Joe colocar essa música no episódio, mas o YouTube ele derruba, né? Se a gente coloca uma música que não Que pena. que tem gente. direitos Mesmo autorais. que eu não morri, tô viva, gente. Mas eu já planejei meu velório. Não, eu achei muito organizado, Andréia. Queria te dar parabéns por ter tanta organização assim. Obrigada. Já tem até trilha sonora. Já tem trilha. Olha só. Realmente, gente, é uma espírita atípica. E você falou da cremação, olha só essa próxima história. O Renato Lorenzetti de Botucatu disse o seguinte: Oi a todos. Não sou espírita, sou curioso. Estou sempre passando por todas as religiões, pois sempre aprendo muita coisa nelas. Numa dessas visitas que eu fazia a um centro espírita, numa palestra, ouvi o palestrante dizer que espíritos sofrem mais quando o corpo é cremado. Ele não deu muitos detalhes e eu fiquei sem entender. O pior é que sempre disse para minha família que queria ser cremado quando morresse, mas esse pedido está suspenso por hora. Tá vendo, André? Tem mais gente se organizando para morrer, olha, tá aqui planejando. Você que nem tinha lido, já pensou. Não, olha só, eu né? vou explicar então a questão calma, da cremação. Ele continua. Gostaria que me ajudassem a entender o que ele quis dizer com sofrer. O espírito sente o calor do fogo? É isso mesmo? É possível? Grato por, eu espero, escolherem o meu caso para ler. E foi escolhido, você Foi viu? escolhido, tá aí, Renato. Eu posso explicar bem rapidinho Claro. pro Renato? Renato, Já que vocês aí estão planejando tão bem a morte, né? É. Deixando tudo organizadinho, né? Esse planner. Você viu? Tá tudo ótimo. Nós dois somos prevenidos, Renato. Em relação à cremação, o que pede-se é que espere um tempo para que haja cremação, para que dê esse tempo para o espírito realmente se desligar do corpo, né? Ele ter esse momento de preparo ali com a espiritualidade. Mas na regulamentação do Brasil, se eu não me engano, isso, para você cremar um corpo, tem um tempo que o corpo tem que ficar ali. Uhum. Não pode, morreu e aí crema daí 2 horas. Tem um tempo que precisa, como se fosse um velório mesmo, para ter a cremação. Mesmo porque
tem a ver com aquela doença que a pessoa pode voltar. Catalepsia. Catalepsia, exatamente. Foi criado essa regulamentação regra, né? por causa disso. Por isso tem velório também. A catalepsia, para quem não conhece, é quando o corpo, né, ele parece que faleceu, diminui o batimento cardíaco, né, a pessoa até fica mais pálida, como se tivesse realmente morrido. Sim. Até o corpo, a temperatura E antigamente baixa. tinha até sininho. Tinha até sininho. Se a pessoa acordasse e tivesse já sido enterrada, ele tocava o sininho lá no cemitério, o cara que trabalhava no cemitério escutava e vinha abrir. Eu vou entrar no planejamento agora. Mãe, é o seguinte, eu quero um celular carregado com sinal, tá? Na minha mão, no meu caixão. Se qualquer coisa, eu já ligo. E se tocar, atenda, viu? Primeiro o celular. E se tocar, atenda. Do filho, pronto. Aí Mas você olha, mata sua mãe. Respondendo a pergunta do Renato aqui também, será que dá para sentir o calor do fogo? Não, Renato. O que o espírito tem é impressões, né? Porque para sentir o calor físico, né? Que esse efeito físico que o calor causaria na pessoa, seria necessário ter um corpo que não tem mais. Não, e também já tem esse prazo que aí tudo, teoricamente, já foi feito o desligamento. Porque aquele espírito que foge ao regra, padrão, né? à regra, né? Ele vai ficar lá, inclusive, olhando cremar. Sim. E às vezes pode até entrar na... mas o fato dele não ter mais Não a tem mais ligação a com o corpo ligação. físico, o corpo tá ali, né? Eu falei que não tinha corpo, não, o corpo tá ali, mas ele não tem mais a ligação, então ele não vai conseguir ter a sensação física, então ele vai ter a impressão. E essa impressão pode traumatizar alguns espíritos, porque eles ficam com essa impressão e quando eles eventualmente são levados para uma reunião mediúnica porque estão com dificuldades em lidar, né, com o outro plano, eles acabam se queixando disso. Olha, me queimaram vivo. Não te queimaram vivo, né? Na verdade, o corpo já tinha falecido, e a pessoa não sentiu o calor do fogo, ela não se queimou ali. Mas ela pode ter a impressão eventualmente. Mas aqui nem a Andrea disse, esperando esse tempo, eventualmente o espírito vai ser desligado, vai ser encaminhado, e isso não deve ser um problema para ele, tá? Vamos lá. Vamos agora para a última história aí. Thelma Guiar, Videira, Santa Catarina. Olá, tudo bem com vocês? Aqui tudo ótimo, Thelma. Espero que estejam sentados. Estamos. Pois essa história aconteceu tem muito tempo, mas é contada até hoje na cidade onde eu nasci. Não é Torrinha não, né? Não, que você não nasceu. essa é a minha cidade. Ela é Videira. Sabe o que é Videira? Videira é a cidade onde ela mora Ela hoje, mora hoje, né? Minha mãe conta que certa vez ela estava num velório e aconteceu uma coisa muito incomum. Um senhor muito conhecido no bairro dela havia falecido e a esposa, agora viúva, estava ao lado do caixão e próximo a ela seus 3 filhos, todos homens feitos, casados e com seus próprios filhos. Estavam ali naquele momento de despedida do falecido quando chega uma senhora, acompanhada de um jovenzinho, segundo a minha mãe, não tinha nem 15 anos. A estranha parou ao lado do caixão e despencou a chorar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aquilo chamou a atenção de todos, pois os familiares entreolharam-se e não sabiam dizer quem era a mulher que estava aos prantos pelo morto. A viúva, um pouco incomodada, mandou uma das noras descobrir quem era. A nora, então, aproximou-se daquela senhora e perguntou se ela era parente, se precisava de alguma coisa, um copo d'água, um chá ou até mesmo tomar um ar lá fora. O jovenzinho que estava com ela já foi pegando no braço da mãe e dizendo: "Isso, mãe, vamos lá para fora. A senhora precisa de ar." A viúva, que não tirava os olhos da cena, e essa altura já nem chorava mais de tão alerta que estava, viu a estranha repreender o garoto e dizer em alto e bom tom: "É seu pai. Você tem direito de se despedir. É seu pai. É seu pai." Nisso, meus amigos, aquilo deixou de ser um velório e virou um grande circo, com perdão da brincadeira. A viúva foi tirar satisfações. Os filhos tentavam contê-la sem muito sucesso. O pessoal estava... Mas peraí. Foi tirar satisfação com quem? Com o morto? Porque tinha que ser com ele, né? Então, foi tirar satisfação com a moça, pelo jeito, com a senhora. Né? Deveria ser com o morto. Mas tudo bem, essa é a minha opinião pessoal. O pessoal que estava fora da sala tentou entrar para ver o que estava acontecendo, aquela aglomeração, enfim, uma bagunça. Pelo que minha mãe disse, até adiantaram o fechamento do caixão, pois não havia mais clima para nada, pois a viúva acabara de descobrir que seu marido tinha outra família, ali mesmo durante o velório.
O que eu quero saber é se esse espírito estava lá e como deve ter sido essa situação para ele. Adoro o programa, um beijo enorme para vocês. Um beijo Não sei enorme, nem por Thelma. onde começar. Mas você viu que eu já dei minha opinião antes, né? Eu não sei nem Se por onde ele começar. estava lá no velório, poderiam ter virado e falado assim, ô Bendito, é o seguinte, como que você me faz uma dessa? Eu descobri uma outra família Gente, que no situação. seu velório. E Que situação. não é a primeira história que eu escuto dessa, viu? Não, e pode ter certeza que ela fala, ó, essa história é contada até hoje na cidadezinha, mas deve ser contada mesmo. Com certeza, porque eu já escutei histórias parecidas, fica na cabeça da pessoa. É, porque se tem uma outra família, a família vai lá se despedir. É a última chance de ver, não tem jeito. Né? É a última chance, e ela apareceria lá mesmo. Mas, gente, que história, não? Tô impressionadíssimo aqui, tô impactado, confesso. É, mas olha, se ele estava lá, né? O que você quer saber se o espírito Agora sim, estava lá? Como ter espiritualmente sido falando, a situação vamos pra deixar a ele? fofoca de lado e vamos nos prender ao espiritismo da coisa. E agora, ele podia estar lá? Poderia. Poderia. Poderia, né? Estar vendo essa Agora, a situação. situação para ele? Eu imagino que muito Não constrangimento. Né? Será? Imagino. Ah, né? eu Uma não sei, situação. Eu acho que muito constrangimento, muita... Eu não sei nem o que dizer aqui, juro mesmo. Eu tô procurando palavras. Você está pensando em você? Não, eu tô pensando assim, você não faça análise comigo aqui ao vivo, hein? Não vou Não, fazer gente, porque eu tô assim... pensando que ele deve ter ficado constrangido, deve ter ficado preocupado. Constrangido assim, que eu digo, o constrangido significa, olha o que eu causei. Tomara. É esse constrangimento que eu tô falando. Você tomara. entendeu o quê? Tomara que ele pensou isso, porque ele poderia estar só assim olhando e falar, agora vocês duas se entendam, se entendo, tô morto mesmo. Eu já fico imaginando que ele deve ter ficado perturbado. Não sei, não sei se eu arrisco dizer arrependido, mas é uma situação que já pensou a dor para uma e a dor para outra, né? O menino lá que tá tentando tirar a mãe daquele barraco Coitadinho, todo, né? coitado dos filhos dos outros três, porque Que não é tavam porque são descobrindo adultos. ali. Eu fico imaginando... É um vexame público, porque essa cidade é pequena, todo mundo entrou para ver. Você imagina que se tivesse Zap naquela época, tava todo mundo sabendo, já Filme. com foto, vídeo e né, tudo mais, porque a internet não perdoa. Mas né? assim, tipo, não sei a situação para ele. Poderia ser N coisas, mas não quer dizer que ele morreu e ele ficou consciente, né? Lúcido do que ele fez. É um problema. É um problema. É um problema. Para ele, depois... Porque não é porque morreu, que tem isso também, né? A pessoa morre, ela já vira santa já, né? Não virou santo. Né? Mas eu imagino que é uma conta que ele vai precisar acertar. Seja por causa do velório, ou seja... Por conta das por dores conta causadas, das né? dores causadas, porque a verdade ali foi uma situação ruim, vexatória, e psicologicamente mesmo falando, que abalou todo mundo. Abalou todo mundo. Não, deve ter sido o assunto por meses na cidade, né? Deve Não, ter sido e a o assunto pessoa que por- é e a viúva? pessoa, sim. Nossa, E a imagina. pessoa que é a outra pessoa também. Porque a Sim. gente... Por isso que eu falei, tinha que conversar com ele. Numa psicografia, talvez? Porque a moça, ela também... A moça, a pessoa, junto com o filho dela, que nem você falou, ela também teria ali um direito de ver. E a última chance, né? Ou era aquela hora ou não era nunca, né? Mas é uma situação difícil. Ó, Eu sei Thelma, que pode ter começado ali já o processo educativo desse espírito, né? Ou se ele não tiver tomado consciência, pode ser depois. O que a gente aprendeu dessa história, André? Toda vez que tiver alguém chorando no velório, copiosamente, você não sabe quem é, vá descobrir quem é essa pessoa. Olha, Não sei mais o que dizer desse caso, André. Achei um caso desse assim, caso eu muito acho o atípico. seguinte, eu acho que não tem como te responder, Thelma. Se ele estava lá ou o que aconteceu com ele. Mas é uma situação muito difícil, muito constrangedora, né? Para todo mundo, E eu acho né? muito traumática, porque Traumática também. eu me coloco no lugar de todas as pessoas ali envolvidas, Sim, da viúva, nossa, oficial, da viúva lado B, só sofrimento. os filhos de um lado e o filho do outro. É só sofrimento. Só sofrimento. Sofrimento, vergonha, constrangimento. Se torna uma coisa pública a cidade toda, né? Que nem eu disse, ficou sabendo. E não é, né? Eu vou ficar assim mal, né? Fico Sim. pensando, se for meu pai. É, nossa, muito difícil.
Enfim, não sei nem se a gente podia ter lido essa história, mas já lemos, já discutimos. A gente não sabe quem é já ele. não sabemos quem é, tá? Se ele aparecer em alguma reunião mediúnica para continuar a coisa, a gente pode pensar em contar. O que você acha? A gente transmite aqui a parte 2, o desfecho. Brincadeiras à parte, vocês todos sabem que a gente brinca, mas não dá para saber. Desculpa, Thelma, não dá. Só sabemos que pode ser sim que estava lá, ou pode ser também que já tenha começado um processo educativo ali, ou esse processo vai acontecer depois, num outro momento. Num outro momento, porque pode ser que ele não estava nem consciente ali também, né? Do mal que tinha causado, ou consciência psíquica, né? Ou nem tenha consciência também, porque tem os espíritos errantes, né? Que a gente encontra vários. E isso é o tema para uma outra, né? Para Exatamente, outro episódio. Episódio. Andréia, então, para a gente finalizar, velórios, espiritismo para quê? Para que a gente consiga, através do aprendizado do espiritismo, tentar deixar a dor um pouco menor, sabendo que, ou acreditando que a vida continua. Exatamente, eu ia falar algo parecido. Então, o espiritismo, o velório, né? O espiritismo para quê? É para que a gente entenda que o velório, ele faz parte de um momento de transição, né? Que a nossa vida não acaba ali, que a nossa vida não será destruída naquele momento e que o nosso espírito, ele sobrevive e a vida continua e continua linda, não é? Então, assim, a vida, ela vai seguir, pessoal. Andréia, obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos, pela leitura, pelas emoções, por tudo. Obrigada, adoro estar aqui. Foi um episódio difícil, confesso, não foi fácil, porque desperta um monte de coisa na gente, deve ter despertado em você que estava nos ouvindo aí. Muitas lembranças, né, de velório, não tem todos como nós, não né? ter. Eu falei de um, mas a gente lembra de todos os outros. Sim, então são coisas que nos marcam. Mas esse é o desafio, inclusive, um dos desafios do Espiritismo. Não é normalizar o velório, mas sim fazer com que a gente reflita que tudo isso é parte da vida, não da morte. É parte da vida, tá? Então, até uma próxima aí. Obrigado, André. Um beijo enorme. Um beijo enorme para você que está em casa. Valeu, Joe. Um abraço, gente. Até. É isso aí, Spiriters. Estamos finalizando então o episódio de hoje do nosso podcast Espiritismo para quê? Nos siga no Instagram, @Espiritismo para quê. Até a próxima, pessoal. Voltaremos em breve. Um abraço.